De volta com o nosso Você Bonita para um assunto super importante. Aliás, eu acho que são tantas as questões envolvidas com a maternidade que tocar no assunto de um esgotamento materno, ou seja, de questões bem sérias que acontecem durante esse período, seja numa fase que as crianças são bem pequenas ou em outras, porque a maternidade ela também vai tendo as suas modificações, e algo tão esperado, né? Então, como um momento tão sublime que a gente espera tanto tempo para as mulheres, sim, que se prepararam para isso, pode trazer consequências muitas vezes se a gente não souber lidar. Por outro lado, né, do outro lado da nossa vida. Então eu achei o tema muito legal, convido vocês para o papo com ela, psicóloga especialista na geração Burnout, Lala Fonseca, bem-vinda. Obrigada, Carol. Como você está? Tudo bem? Tudo ótimo. Eu imagino que não seja fácil essa sua especialidade dentro da psicologia. Não, o burnout não é tão simples. Porque a gente está vivendo um momento burnout, né, no fundo, né? Estamos, porque a gente tem trabalhado exaustivamente e a rotina do lar, da casa, tudo junto, né? O trabalho, a exaustão profissional, o trabalho, a exaustão familiar. Pois é. E os deveres de casa. Sem dúvida. E aí adorei, Flavinha fez uma ilustração aqui bem legal para a gente falar desse esgotamento materno. E não é, gente, que antigamente as pessoas talvez não tivessem burnout ou não tivessem um esgotamento nesse sentido. Mas eu acho que as coisas vêm mudando com uma intensidade, né? Com uma velocidade, tudo muito rápido. E a gente fica um pouco perdido para tentar acompanhar tudo. Então, acaba sendo assim uma... Como é que eu posso dizer? A pessoa, ela quer estar o melhor possível o tempo todo em todas as atividades que ela se propõe a seguir. Exatamente. E esse é o problema. Ela quer Começamos ser por aí. em tudo. Isso. Seria interessante isso. Então vamos começar por aí. Sim. Fala um pouquinho sobre isso. Na realidade, assim, o burnout em si, como a gente chama, hoje, 2022, está voltado para a situação profissional. Mas é só por uma questão de nomenclatura, porque os sintomas são os mesmos, né? É uma sensação de esgotamento, exaustão vital. E aí, o que faz a gente sentir isso? Muitas vezes a gente quer fazer o nosso trabalho muito bem feito, seja o nosso trabalho como mãe, Sim. nosso trabalho como esposa, nosso trabalho até cuidar do corpo. Sim. E o nosso trabalho profissional. Então, a sensação da gente não estar sendo bem sucedido, porque dificilmente a gente vai ser bem sucedido, tirar 10 em tudo. A gente consegue? Eu diria impossível, gente. Acho que vocês concordam. Exatamente. Né? Alguma coisa vai ficar com uma nota um pouquinho mais baixa e não quer dizer que aquilo é ruim. Só que o que me chama a atenção quando a gente coloca aqui algumas questões, e aí a gente vai debater muitas delas que estão aqui, então, distanciamento social, né, e os sintomas físicos. Então, procrastinação, cansaço, performance negativa, falta de flexibilidade, autoestima rebaixada, perfeccionismo, privação, comparação, irritabilidade e insegurança. Me chama a atenção que são coisas que realmente vão acontecer e vão caminhar ao longo desse período pós-gestação, após o nascimento do bebê. Só que de uma coisa que para muitas mulheres que se propõem, né, a serem mães, é a coisa mais importante da vida. Então, como uma questão tão incrível e sublime pode vir acompanhada de tantas outras que a gente ao mesmo tempo não sabe lidar? É porque na realidade a gente não aprende a ser mãe. Acho que começa por aí, né? A gente começa a tentar ter espelhos e modelos de mães ideais, só que não somos nós. Então, existe esse ponto. Então, a gente começa a se sentir insegura, a minha amiga consegue fazer isso, a minha mãe fazia dessa forma. Entendi. A comparação Também. é um dos principais pontos. Um ponto onde você já começa a identificar que você não está se sentindo seguro o suficiente, que você não está se sentindo boa o suficiente. E aí, você não consegue ser exatamente igual àquela pessoa que é um modelo para você, que é um exemplo para você, que funciona. Nossa, mas ela consegue... Acabou de nascer o bebê e está com o corpo perfeito. Isso é muito doloroso, né? Porque não é o que realmente acontece com todas. Com algumas pode acontecer? Pode. Mas que, claro, dependendo do que a gente considera importante e referência, a gente se culpa,
de não estar seguindo aquele padrão, seja ele comportamental ou físico. Sim. É nesse sentido. É nesse sentido. Aliás, Glaucia já me sinalizou que a gente tem um depoimento, eu vou ler para vocês e a gente vai falar sobre isso, Lala. Olha lá, na tela então. Vou mandar um beijo para a Aline, obrigada. Vamos lá. Esgotamento materno, para quem vive a maternidade atípica, é uma questão que a sociedade não compreende como deveria. Sou mãe de uma criança com autismo e pedagoga. Compreendo e lido com as questões entre terapia, escola, rotina de vida, e a mente das mães, como fica? Aline, um beijo, obrigada pela pergunta, pela questão. Eu conheço algumas mães que também vivem toda essa rotina que você colocou e tantas outras que vivem rotinas parecidas por uma outra questão envolvendo os filhos. E aí cada um também vai ter uma questão particular, ainda que não seja autismo ou outra coisa que ela queira colocar. O que você diz pra gente, como é que, porque é verdade, essa questão emocional é muito importante, inclusive para o desenvolvimento das crianças. Sim. Da mãe, né? A gente tem um ponto muito importante, Carol, que é o seguinte: quando a gente não está bem o suficiente, quando a gente não está se sentindo bem com a gente mesmo, a gente não consegue se doar da melhor forma para as crianças. Verdade. Então a gente precisa ter um momento nosso, ter um tempo nosso. Então, sim, muitas vezes a gente vai buscar tratamento psicológico, às vezes até associado ao psiquiatra, ao médico, porque a gente quer dar o nosso melhor para o nosso filho. Esse talvez seria um bom acesso a essa mãe, porque ela fala assim, eu tenho que suportar, eu tenho que aguentar tudo, eu tenho que ser muito forte. E aí a gente não consegue dizer para essa mãe que talvez ela não esteja tão forte assim, que ela não consegue suportar. E aí ela coloca uma mochila muito pesada. E que tá tudo bem, porque ela é humana. É natural, isso acontece com todos nós. Ela é humana e o fato dela não ser uma super heroína, para ela conseguir se dedicar talvez melhor ao filho e à rotina daquela criança, de qual demanda for, é muito importante que ela esteja bem com ela. Ela precisa ter um tempo dela também. Eu concordo com você. Essa questão de estar bem, eu acho que a mulher, num todo, ela é uma grande líder ali na casa. Né, meninas? Eu acho que todas as mulheres me entendem. Então, não só falando de maternidade, mas o clima da casa normalmente está associado ao astral, muitas vezes, dessa mãe, dessa mulher. E aí, as coisas podem vir de uma forma muito positiva, ou também é o dia que pode ter uma briga, que pode ter um problema. Por quê? Porque aquela mulher não está ali 100% com ela e ela não consegue dar conta de mudar o astral da casa. Você concorda? Carol, com a exaustão que essa mulher começa a vivenciar, dificilmente ela não vai ter uma irritabilidade. Ela não vai ter um comportamento de uma forma insegura, com receio. E aí, qualquer coisa que falam para ela, muitas vezes, o que a gente vai fazer de almoço hoje, por exemplo, é motivo para essa mãe falar assim, pelo amor de Deus, mas tudo tem que passar por mim. Então, a irritação aumenta, o cansaço está extremo. Muitas vezes, essa mãe, se ela teve um bebê há 1 ano, ela não está dormindo. E um dos grandes pontos que a gente precisa para ter uma boa saúde mental é o sono. É verdade. Que é importante, né? Essa privação de sono, principalmente. Exatamente. O nosso termômetro está ali bem alto, né? No privação de sono, porque é complicado. Aí começa o ciclo da exaustão vital, porque o estresse começa a se tornar crônico e aí essa mãe também pode começar a ter sintomas físicos. E aí ela não associa isso ao que ela está vivendo, né? Seja ataque cardíaco, ela pode viver, a criança começa a chorar, ela já talvez comece a tremer ou começa a ter um problema digestivo. É um conjunto. Sim, o corpo começa a falar. Dores de cabeça. Tá. E que é normal, gente. Já, claro que a Lala vai contar pra gente o que fazer, então, pra gente diminuir o impacto de tudo isso. Porque isso vai acontecer? Isso vai acontecer, né? E pode ser até em fases diferentes, né? Tamanho da criança, quero dizer, da idade da criança. Já a gente conta como superar, mas tem mais um depoimento pra gente discutir. Olha lá. Cris, obrigada, um beijo pra você.
Tem um bebê de 6 meses. Ele foi planejado, muito esperado, mas quando o bebê nasce, nós realmente temos a noção do cansaço físico e mental. Algumas vezes fui julgada por falar que estou cansada da rotina e das noites mal dormidas. E ouvi que se eu queria ser mãe, tinha que aguentar, que não amo meu filho porque estou reclamando. Ai, meu Deus. Temos que ter empatia pelas mães, solos ou não. O cansaço e trabalho é o mesmo. Um dia ruim não é uma vida ruim. Repito isso todos os dias no final do meu dia. Olha, eu vou dizer, eu estava falando sobre julgamento e mimimi outro dia, que cabe aqui, antes de te ouvir, Lala, as pessoas, elas querem falar da vida dos outros sem saber um tiquinho do que acontece. Né, não é verdade? Que tipo de julgamento é esse? Você não ama seu filho? Que coisa horrorosa. A gente vai viver essa dualidade em tudo, né? Às vezes a gente está exausta e cansada do trabalho e aí você não quer ser uma profissional? Exatamente. Fala, mas você não gosta do que você faz? Ou você não tá feliz? E muitas vezes você tá, mas alguma coisa saiu diferente. Sim. E aí tem aquela questão que a gente já trouxe da comparação. Para você ser uma mãe perfeita, você precisa de estar plena, estar equilibrada, estar feliz porque você foi mãe. E às vezes a gente vive sim, como a Cris mencionou, essa ambiguidade. Às vezes eu não tô como uma mãe legal, às vezes eu tô irritada, às vezes eu tô cansada e eu não vou estar disposta para fazer algumas coisas. Tem dias e dias. Isso faz parte do ser humano. E você concorda com ela que a gente tem que ter empatia? Que a gente tem que... Gente, a regra número 1 de mães é mãe não julga mãe. Quem nunca ouviu essa frase? Acho que o ideal seria do ser humano, né? Pois é. É que no mundo da maternidade, parece que as pessoas tentam até respeitar um pouco mais, né, Glaucio? Já ouviu a frase? Mãe não julga mãe. Porque toda e qualquer decisão que a gente tome para o nosso filho, para a nossa casa, enfim, pensando na questão da maternidade, tem um motivo. E a gente faz por amor. Exatamente. A mãe erra. A gente, como eu falei, a gente não nasceu sabendo ser mãe. A gente vai aprendendo. A gente vai errar. Com certeza a gente vai cometer diversos erros. Isso faz parte da vida, Carol. Isso faz parte da forma como a gente vai lidar. E a gente vai aprendendo com os nossos erros. É verdade. É assim que funciona. Né? E a gente erra amando, erra por amor, muitas vezes. E tudo bem. Tá aí o maior motivo para não haver julgamento, né? Porque como dizer para uma mãe, você não ama seu filho? Gente... É para você se sentir extremamente culpado. Né? Exato. É um olhar de fora que não faz o menor sentido. É claro que tem coisa que vai te tirar ali, né? Puxa vida, até porque é outro ser humano que também pode fazer algo que naquele momento não te agradou e que também te tira, não vou dizer tirar do sério, mas assim, te tire de do coisa, te leva ao esgotamento, te tire de uma situação. Né? E não é só bebezinho, né? Que o bebezinho tem lá as questões dele, do negócio da privação de sono e tal. Mas vai crescendo, gente. É um negócio intenso. Vai aumentando a demanda, vai mudando as demandas. É verdade. Ainda bem que eu tenho aqui minha diretora, Juju, que tem já filhos um pouquinho mais velhos que o meu. Elas já vão eu já vou vivendo um pouquinho o que eu vou viver com elas. Então a gente vai aprendendo. Isso é muito interessante, né? Porque a gente vai aprendendo com outras mães também. Um pouquinho do que poderia ser o sofrimento já para começar a aprender a lidar o emocional do que esperar. Porque a gente fala, a nossa hora vai chegar, vai chegando. Tem perguntinha para você que escreveu pra gente na tela. Será que o esgotamento materno pode acontecer mais em mães que não são de primeira viagem? Como identificar, então, se a gente está passando por isso? Olha, Carol, vamos lá. Na realidade, podem acontecer nos dois casos. Porque uma vai passar pela privação e pela inexperiência e pela insegurança, vai passar pelo conjunto todo. Sim. E a outra, por estar de segunda viagem, tem algumas expectativas que não vão acontecer da mesma forma. São duas crianças diferentes. Sim. E tem uma demanda extra já de cuidar da outra criança. E tem a turma que tem 3, né? Tem. Exatamente. Então, é muito importante que ela entenda o que está acontecendo com ela neste momento, ela perceba exatamente o que não está legal. É muito difícil, mas fazer ajustes necessários e contar com pessoas. A tal da rede de apoio é extremamente importante, né? Você sabe que uma seguidora, eu vou aproveitar e mandar um beijo para ela, porque, calma, deixa eu ver quem foi. Ai, eu preciso lembrar o nome dela.
Ai, não vou lembrar agora, mas ela me escreveu essa semana, ontem, anteontem. Ai, Carol, queria tanto alguém para me ajudar com o meu filho, para poder sair um pouquinho com o meu marido, eu vejo que você... Eu falei, mas você não tem uma vizinha super legal, a madrinha super legal, a mãe de um amiguinho e tal, ele só tem 3 anos, é agora que eu vou começar. Então, assim, a rede de apoio realmente é muito importante para segurar um pouquinho, né? É um dos Não tem pontos, jeito, Carol, mais importantes na realidade, né? Seja um assistente, seja alguém da família, seja a sogra, que muitas vezes as pessoas, né, têm aversão, eu não vou chamar minha sogra de jeito nenhum. Mas só para você, pelo menos, quando uma criança é pequena, você pode ter um tempo para tomar um banho, porque a gente sabe muito bem que você faz escolhas, né? Eu vou comer um prato de comida ou eu vou dormir? Não, eu vou escolher dormir. Você sempre. começa a fazer algumas escolhas. Eu sempre escolhia dormir. Quando dormia junto, né? E, na realidade, assim, o que essa mãe precisa, muitas vezes, é entender que existe uma outra pessoa que vai ajudar ela, que vai estar ali, não vai fazer da forma como ela faria. E tudo bem, vai estar fazendo a criança, vai estar sobrevivendo, vai estar viva. Já foi criada outra criança por essa pessoa? Ela sabe o que ela está fazendo. Pode não ser da mesma forma que você faria, mas... tudo bem, pelo menos você vai ter um tempo para você. Tem que abrir ali um caminho para uma confiança também, né? Verdade. Não vai fazer do mesmo jeito, gente. A gente tem que aceitar, não é verdade? Tem agora mais um depoimento. Esse é longo. Vamos lá. Sabia que vocês iam gostar. Ingrid, um beijo para você. Sou mãe de primeira viagem, minha filha tem 1 ano e 2 meses. Eu tive baby blues, que dá aquela quedinha hormonal, né? Mas até hoje é uma cobrança extrema da mãe perfeita. É comparação entre mães, competição de filhos, fulana tem mais de um filho e dá super conta, e eu com uma tem dia que me sinto exausta. Amamento minha filha em livre demanda, mesmo comendo de tudo, ela mama quantas vezes ela quer. E ainda questionam isso, perguntam, quando ela vai parar de mamar no peito? É tão cansativo, né, esse tanto de palpite. Ingrid, eu concordo com você. Não, gente. O que é isso? Vai cuidar da sua vida, né? Que o povo... E é verdade, isso acontece muito. Isso incomoda muito as mães, né? Porque elas estão tentando ser ótimas, estão tentando ser perfeitas, estão dando o seu melhor e aí vem uma pessoa e fala assim, você devia fazer dessa outra forma. Você já tentou? Ou acho que você não deveria dar isso para o seu filho. Né? Pois é. Então, eu acho que é muito interessante, eu oriento muito as minhas pacientes a culpa o pediatra, né? Coloca como responsabilidade o pediatra. Isso é muito importante, porque é uma forma de você falar assim, então, eu entendo o que você está falando, mas assim, meu pediatra me orientou desta forma. Isso é uma saída muito boa. Isso é uma saída muito boa. Mas eu te entendo, Ingrid, eu te entendo. Porque eu também, quando o João era pequeno, enfim, fiz escolhas que muitas pessoas me criticavam, mas foi ótimo e deu tudo, assim, posso contar, Glaucia, uma? Porque, né, a gente tá aqui contando e tudo eu acho que é válido. Como eu voltei a trabalhar, ele tinha 45 dias, essa foi a primeira grande, como se diz, julgamento que eu passei. Que essa louca vai voltar pra televisão com uma criança de 45 dias? Eu voltei, ele ficava aqui todos os dias no meu camarim, muita gente sabe dessa história. A gente subia sozinho no elevador, eu colocava um plástico. Aí hoje, com o negócio de Covid, que a gente usa máscara, olha na época, a minha cabeça. Eu colocava um plástico no carrinho, aqueles furadinhos só do lado, que já era uma certa máscara. Gente, ele nunca teve nada. Nunca teve nada. Ele vinha pra cá e ficou aqui no camarim durante 1 ano da vida dele, com o bercinho, com o cadeirão, foram as fases, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Então esse foi o primeiro julgamento que fizeram, que essa louca está voltando, e eu sabia o que eu estava fazendo, eu estava voltando para minha outra paixão, e ele entenderia crescendo, que é o que ele entende hoje, que todo dia fala, mamãe, bom programa, coisa mais linda. Segundo, ele não dormia, ele, como toda criança, 3 da manhã, ele queria mamar, e eu tinha que estar aqui, ao vivo, maquiada, com tudo certo, sem uma cara assim, ó, cheia de coisa de sono. O que eu fazia? Pegava ele, quando ele chorava às 3 da manhã, dava o TT na cama e botava ele aonde? Na minha cama. Fiz isso mesmo, não me arrependo e conto pra todo mundo que não levem essa culpa. E sabe por que deu certo? Porque eu dormia a noite inteira e chegava aqui ótima e fazia ao vivo todo dia de segunda a sexta. Não deu certo? Olha, Carol, eu tenho a mesma crítica, tá? Em relação à minha vida. Só que o Luca, meu filho, dorme até hoje na minha cama. O João também. Você acha que não vai 3 da manhã pra minha cama, 2 da manhã, meia-noite? Ele vai. E eu tenho críticas em... Nossa, mas como que você faz isso? Seu filho vai atrapalhar o casamento.
Eu acho que cada maternidade é uma maternidade. Também E você acho. tem a sua. E acredito que é muito, muito, muito importante você aceitar que você está vivendo um momento difícil. Exatamente. E tentar indo contornando as coisas com o crescimento. Eu preciso colocar 3 coisas para você falar como é que a gente cuida, porque eu contei a história. Tá, você vai colocar na tela, Gláucia? Vou ler todas pra gente fazer esse fechamento. Você falou muito bem. Olha lá. Delegar e dividir tarefas, meninas. Nós temos que levar o mundo nas costas, não. Aceitar que as coisas não vão ser exatamente como esperamos. É claro, não existe mundo perfeito, não é? E fazer o possível para tentar ter um momento seu, ao menos a cada 3 dias. Esse é um ponto muito importante, que auxilia a gente a ter um descanso. E eu não estou falando de dormir. Estou falando da gente ter uma atividade física, ou poder ter uma massagem, ou ir numa manicure e ter um momento que seja só seu. É verdade. No silêncio. Exato. De preferência. Para você conseguir se equilibrar e voltar à maternidade com mais tranquilidade. Às vezes só um banho quente já te ajuda a estar mais disposta para aquela criança. Mas aceitar, não está dormindo, bom, eu vou me adaptar a essa criança. Ela não está dormindo, eu vou ter que dormir na hora que ela for dormir. Ponto. Essa estratégia Porque funciona a também. gente irritado, a gente também deixa a criança irritada. Exatamente. Se a gente ficar abalado quando ela começa a chorar por algum motivo que a gente precisa tentar entender quando ela não fala, a gente deixa ela pior se a gente, Isso. né, começa a meio que chorar junto. Olha que legal a história de maternidade, é muito legal. Tem mais uma, olha lá. Vamos ver mais um depoimento da Pri. Obrigada, um beijo pra você. Filho é igual a videogame. Você torce para passar de fase, mas a próxima é sempre mais desafiadora. A Gláucia disse que se identificou. Eu vou dizer que eu também. Porque naquela época tinha esse lance de dormir na caminha e tal, vinha e tal, mas ele tava sempre grudadinho, né? Eles vão crescendo e vão dando um bye-bye, né? A gente tem um ponto muito importante nesse depoimento. A gente cresce junto com os filhos e os filhos parece que trazem para a gente pontos muito importantes simplesmente para a gente evoluir, para a gente amadurecer, para a gente crescer. Então, vai vindo uma fase desafiadora? Sim, vai vir e você vai crescer e vai amadurecer e vai aprender com aquilo. Aliás, é uma novidade. Cada etapa vai ser uma novidade. É verdade, você disse tudo. E justamente, vocês podem reparar, é bem aquilo que a gente realmente precisa evoluir, que é o que acontece como o desafio. Por isso que a gente encara como desafio, certo? Se aquilo para você é uma coisa que você leva de forma muito tranquila, não vai ser desafiador, mas para uma outra mãe que tem uma outra preocupação e outro olhar, vai ser. Então não adianta. A gente é para amadurecer mesmo e é na marra, né, Lala? Não tem jeito, você tem que crescer, você tem que evoluir, você tem que deixar de se comparar, porque cada criança vai ser uma criança e você não é igual a outra pessoa. É isso. E eu acho que, antes de tudo, a gente tem que se respeitar e respeitar as decisões das outras mães. Não é verdade? Sim. E como eu disse no início, você falou, a gente toma decisões com amor, né? No momento que você abre mão de uma coisa para fazer outra, você tem certeza daquilo com amor. Então, é para fazer dar certo. Colocar também ali, eu voltei ao trabalho com ele com 45 dias, muito na certeza que daria certo. Porque aquilo faria Nenhum bem dia para eu você. achei que não daria. Emocionalmente faria bem para você. Você estaria dedicada ao seu filho 100%, da forma como você queria. Exatamente isso. Não mudaria uma vírgula, gente. Foi realmente especial. E se a gente puder ajudar com a nossa história, então, sem crise. Ai, filho vai pra cama, ai, filho não sei o que, ai, tá muito grande, ai, o que vão pensar? Ninguém tem que pensar nada, né? Eu brinco que eu até aproveito, porque daqui a pouco ele vai querer, daqui a pouco é adolescência. Não vai nem querer mais saber de mim, gente. Negócio então a gente tem que encarar realmente com... Curtir cada fase, né, Carol? Isso. E com a Curtir consciência cada fase. tranquila, né, Lala? Ó, chega disso aqui, ó, gente, chega disso aqui. Cadê, ó? Esse de comparação, eu acho que foi o principal aqui que a gente precisa deixar bem longe, não é verdade? Não Obrigada, precisa ser viu? perfeita. Você volta, né, pra gente Com falar certeza, mais, porque só o me público deixou ali muitas questões, eu acho que a gente pode ter um momento 2 desse certeza. assunto que é sempre delicioso. Eu vou deixar o seu Instagram, quem quiser entrar lá então para conhecer o trabalho da Lala Fonseca, psicóloga especializada na geração burnout, hein? É @psi.Lala Fonseca tudo junto, @psi.Lala Fonseca tudo junto, você já encontra o trabalho dela. Um beijo, adorei te conhecer, até a próxima, viu? Até a Obrigada. próxima.